Olá! Vamos já colocar aqui abaixo o título. Eu sou nazis. Vou entrar aqui. Oi, tia Neuzinha. Oi, mãe. Tá aqui. Eu vou mostrar pra mim mesmo. Um monte de maluca. Logo já falamos. Ah, é verdade. Vou ter agora outra cor, talvez pra dar uma contrastada. Oi, Mi. Oi, Mi, tudo? Não nos vimos essa semana aí, tudo certo por aí? Acho que tem som, né? É que eu tô sem o som aqui. O pessoal tá nos ouvindo? Nos escutam bem? Tudo bem, Mi? Tudo bem. Logo a gente já começa, Nossa. tá? Nosso público fiel. Que bom que tem vocês, Sempre né? nas nossas lives. Quem sabe, amiga, se eu fizer o teste de entrar com o meu, deixa aqui do ladinho. Ah, dá pra gente fazer. Como é que devia ter testado antes, né? Já vamos começar, gente. Só tá aguardando que eles vão avisando, então, os seguidores que a gente tá online. E aí a gente também tá mandando pro pessoal. E na sequência a gente já começa. Só o tempo do pessoal ser avisado que a gente já tá por aqui. Eu vou te convidar. Vou ver o teste. Não sei se eu ficar assistindo aqui. A gente vai fazer só um testezinho aqui. Nós vamos fazer um teste aqui. Mas vamos estar em tela toda aqui com vocês. É bom que vocês vão nos enxergar bem, porque a gente vai estar toda a tela. Vai ficar um pouquinho mais fácil. Oi, Flavi! Tudo bom? Oi, Mai! Tudo certo? Só tá aguardando então mais um oizinho do pessoal. A gente já vai começar. Tá bom, Flavi. Te damos um desconto, tá? Só porque tu faz delícias. Isso aí. Acho que iniciamos, né, Fran? Acho que sim. Mandei mais pro pessoal aqui. Oi, Grazi! Tudo? Que bom, gente, ter vocês aqui. A gente vai iniciar, depois o pessoal vai entrando aos pouquinhos, né? E hoje, então, a gente resolveu falar um pouquinho de nós, da gente, da Celebre, de nós, Aline e Fran também, né? Que é importante, para quem não nos conhece muito, nós como pessoas, além de profissionais, né? O que a gente fez, da onde que a gente vem, o que a gente anda fazendo nesse processo todo aí de pandemia, fora de pandemia, né, Fran? Isso aí. E então a gente, de novo, né? Nós falamos toda a live aí que a gente tem feito. Nosso segmento, ele tá em stand-by aí, né? Desde que começou esse momento mais complicado da pandemia, né? No geral. E a gente então começou pensou de alguma forma como a gente podia dividir um pouco do nosso conteúdo, da nossa experiência, e aí surgiu Dicas da Celebre, que a gente acabou fazendo uma série de vídeos falando dos itens do checklist de um evento, assim, a forma com que a gente vê essa organização, e também falando dos parceiros de cada item.
E num segundo momento, então, a gente começou a fazer as lives, né? Que para nós era algo também novo. Agora a gente está um pouco mais habituado, tá sempre aprendendo, né? Alguma coisa, mas já estamos mais habituadas, trazendo os nossos parceiros. E essa semana, como nós completamos, foi segunda, né? Não terça, dia primeiro, nós completamos 8 anos da nossa graduação, que inclusive, né, nós nos formamos juntas. Isso aí. E também a gente está completando 3 anos de Celebre, a gente resolveu falar um pouquinho de nós. E aí nós até brincamos, né, com a nossa história. E a gente disse, ficou meio Sandy Júnior isso, né? Mas a gente gosta, né? Mas a gente gosta, inclusive, uma das nossas aventuras foi ir juntas para o show da Sandy Júnior. Esse mês vai fazer já um ano que a gente viu eles bem de pertinho, né? Exato, então a gente brincou, né? Eles têm a turnê, o Nossa História, e a gente ia fazer hoje a live Nossa História. Então, mas pra a gente entrar no contexto e brincar um pouquinho, porque na verdade o momento pede isso, né? Que a gente tente se reinventar. E a gente aproveitou essa semana que a gente teve uma dificuldade de fechar as agendas com os profissionais, né? Então, vamos falar um pouquinho da gente. Na semana que vem a gente volta trazendo profissionais e novas dicas aí com gente muito bacana da área, tá? Tem muito profissional bom aqui. Então a gente volta a falar deles. A gente vai deixar também aberto para perguntas. Vocês vão perguntando ou ali nos comentários ou no próprio ícone de perguntas. Fiquem bem à vontade. A gente é bem tagarela, fala bastante. Vamos tentar, então, dentro do possível, dessa uma hora aí, falar tudo aí que engloba a Celebre. Isso aí. Então tá, né? Vamos ver aí. A gente vai pedir um favor para vocês também. Se vocês quiserem enviar pelo aviãozinho ali, nos ajuda, né, a crescer o público, mas Isso igual aí. a gente vai deixar salvo lá no nosso GTV, aqui no nosso GTV, né, no Insta aqui da Celebre, que depois quem não pôde nos acompanhar nesse momento, né, vai poder também Isso aí. nos ouvir. Bom, então a gente vai começar fazendo a nossa apresentação, né, mais formal, digamos assim, individual. Começar ali, a primeira da dupla. Pode ser. Viu só? Tem o lado bom e o lado ruim, né? Mas vamos lá. Então eu sou a Aline Ponzoni, me formei então com a Fran, como a Fran comentou antes, né? Nós nos formamos em Relações Públicas em 2012. Então esse ano a gente completou 8 anos de formação. Aí após isso eu fiz uma especialização em comunicação digital pela PUC-UX. E agora eu tô fazendo uma de eventos pela Unicesumar. Então a gente tá sempre em busca aí de conhecimentos, né? Na área de eventos, atuo mais ou menos há 12 anos, mais ou menos no mesmo tempo da Fran, a gente iniciou praticamente juntas nessa área aí. E aí a gente veio trabalhando muito para empresas empresas que trabalhavam com eventos, seja elas eventos corporativos, sociais, restaurantes, no suporte, então, tanto de recepção quanto cerimonial. E lá em 2015, se eu não estou perdida agora nas datas aqui. A gente escreveu até para fazer o roteiro, como a gente vai ter um roteiro profissional, eu escrevi, mas agora sim, de cabeça, acabei não anotando, que eu idealizei mais a Celebre, assim, quis tocar em paralelo ao meu trabalho que eu já tinha. E fui fazendo algumas coisas, assim, por indicação, bem boca a boca mesmo, né? Quando a gente iniciou o processo ali, eu já trabalhava numa empresa, então eu atendia colegas de trabalho, colegas do meu irmão, e assim eu fui começando a ter contato. E até que eu decidi meio que colocar a Celebre no ar, nas redes, né? Daí criei identidade visual. O Léo me ajudou bastante nessa parte de logo e tudo mais. E aí, há 3 anos atrás, então, a Fran se juntou a esse processo. Na verdade, a gente já atendia muitos em conjunto, né? Mas sempre, assim, vamos dizer assim, em paralelo aos nossos trabalhos. E nesse processo, a gente sempre teve nossos empregos, né? E daí, no final de 2016, eu saí do meu último emprego, que era na Orquídea, para tentar tocar mais os eventos e tocar os negócios da família, de dar uma mão para minha mãe, que também está nos assistindo. Então, agora, aos poucos, a gente quer estruturar um pouco mais a Celebre, quer tocar. A Fran também falou um pouquinho depois sobre isso. A gente vai, aos poucos, ganhar espaço, então, em eventos tanto corporativos quanto sociais, que é o nosso foco, porque o corporativo, ele preenche mais a semana e o social no final de semana. Então, pra gente é bem bom ter essa agenda meio mista, né? Isso até financeiramente é bom e também a gente consegue dar atenção para todos, né? Breve resumida, gente, assim, de comunicação. Então, eu vim de Intral, né? Uma das primeiras empresas que eu fiz essa parte de comunicação. E depois, então, eu fui para o marketing da Orquídea, onde eu fiquei com marketing e eventos. A gente até dava algum suporte para comunicação interna, mas eu não era responsável, né? E depois disso, agora com nossas experiências, então a gente consegue também aplicar algumas coisas dentro dos eventos corporativos. Isso facilita muito entender a dinâmica de uma empresa para quando tu vai atender um cliente corporativo. Tu sabe mais ou menos a burocracia do compras, de pagamentos, de
a demora de aprovação, às vezes, de um pedido. Então, tudo isso para a gente facilita no processo de a gente conseguir as definições com o nosso cliente. Isso aí. Então, eu sou a Fran, né? Mas eu atendo por Aline, porque já são tantos anos juntos que com frequência o pessoal nos troca e a gente Isso aí. atende Eu já. também atendo por Fran e tá tudo certo. Vamos lá. As celebres também, o pessoal chama. Aham. E eu também, né? Então, tenho graduação pela UX, como a Aline comentou, nós nos formamos juntas. Eu, na verdade, entrei na faculdade por publicidade e propaganda, por PP. Eu sabia que eu queria a área de comunicação, né? Mas quando a gente é adolescente, a gente não tem, assim, tanta clareza dos caminhos. E com o tempo, na faculdade de PP, eu fui conhecendo um pouco mais de RP. O horário também era à noite, né? E publicidade era tarde, então impossibilitava de trabalhar. E eu fui gostando, né, dos colegas de RP e das disciplinas de RP e migrei. Então, me formei com a Aline, né? Então, a gente está completando 8 anos de formatura em comunicação, em comunicação social com habilitação em RP. Depois, eu fiz um MBA pela ESPM em Poa. Nos sábados, todo sábado, então, eu tinha função, né? Vai para Porto, volta de Porto, foi muito legal. Em marketing e comunicação, foi uma escola bem legal, assim, cases diferentes, né? Porque até então também a minha experiência era aqui com indústria, né? E lá a gente tinha colegas de todas as áreas, então as trocas eram muito legais. Fora esse MBA, eu gosto muito de cursos mais curtos, assim, então fiz algumas, a gente, claro, faz os da área, né? De cerimonial e protocolo, voltados para a área de eventos. Tem uma área que eu gosto muito, endomarketing. Tem uma área que eu gosto muito, que é a questão da gestão cultural, de projetos culturais. Eu fiz um curso, uma extensão na UX dessa área, que acaba também tendo um vínculo com a área de eventos, né? Porque normalmente os projetos, eles culminam com a realização de algum evento, de alguma ação. Então é legal a gente conhecer todo o processo para ajudar lá no final, né? E gosto muito, enfim, dessa área, da nossa área de comunicação, de marketing. As minhas experiências profissionais, então, eu comecei fora da área, né? Na geração Normal. estágio, a gente faz os estágios aí. Isso aí. E depois, então, eu fui durante a época da faculdade procurando me colocar na área. E a minha maior escola, que eu sempre falo, foram as empresas Randon. Então, eu entrei lá pelo endomarketing, pela comunicação interna. E depois fiquei mais uns 5 anos na comunicação institucional corporativa, no marketing corporativo. Foi muito legal, assim, foi uma escola mesmo, né, por todo o aprendizado, por todos os contatos que se tem e pela realidade corrida. Então, aprendi realmente muita coisa. E já tinha, né, nós já tínhamos essa paixão por eventos, como a Aline falou, a gente já fazia, né, trabalhava em horário comercial nas empresas, e na parte da noite, nos fins de semana, se dedicava, então, para os nossos eventos. Nós prestávamos muitos serviços, né? Falou, a gente já Nós prestávamos fazia, muito né, serviço. E E depois disso, a gente... Meu celular enlouqueceu aqui. Então, a gente Suspense. prestava muito serviço para as pessoas, para outras empresas, né? Uma escola nossa foi o Altos do Vale, né? Lá com, na verdade, na época ainda era Lago do Jet. A gente aprendeu muito lá com a Dani, com o Rafa. E dali a gente começou também a ser a dupla, né, de eventos. Então, a gente já fazia trabalhos na faculdade, começou a trabalhar com eventos, gostou muito dessa área, começou a atender também outros espaços e outras demandas. E a gente chegou lá na Dani e no Rafa bem cruas, assim. Eu lembro que eu tinha 20 anos na época, assim. A gente trabalhava numa empresa e queria aprender a trabalhar em evento, assim. E mesmo sendo no final de semana, a gente tava, assim, eufórica por poder ter uma oportunidade, assim, inicial, porque a gente tinha um pouco de noção, mas nunca tinha trabalhado numa recepção, assim, num evento, e muitas vezes ali ajudando. Então, nossa, foi muito legal todo esse início, assim, do processo de eventos, né? Isso É muito aí. bom. E daí, então, a gente foi se conhecendo e a gente sempre foi brincando, né, amiga? A gente vai ter a nossa empresa, a gente vai ter... Um dia a gente vai ser Um dia a sócia. gente vai ser sócia, né? Enfim, a gente sempre foi falando, começou a falar sobre isso, assim, foi ficando mais forte. E a gente trabalhando nas nossas empresas, experiências, nos formamos, né? Depois da formatura também a gente teve ali as evoluções profissionais, então eu acabei, depois das empresas Randon, indo para o sistema Fiergs, também foi muito legal, viajava bastante, conhecia muita empresa. E aí a gente começou, disse, bom, vamos fazer um teste então, né, assim, de um projeto. E aí a gente foi gostando da coisa, né?
Então, por um ano, a gente conduziu a Celebre, depois que a Celebre surgiu efetivamente Em conosco, dupla, né, em isso. dupla. A gente ficou um ano, mais ou menos, nesse teste para ver como se saía. E aí chegou um momento que a gente precisava meio que escolher, né? Eu no meio do caminho, me tornei mãe também. Então, todas as demandas de mãe, aí quem é mãe sabe, né? Então, começou a pesar muito para mim eu viajar durante a semana pela Fiergs e mais estar nos eventos nos fins de semana, né? E tinha o Theo, então, que aí também precisava dar atenção do tempo para ele, né? Então, eu comecei a me organizar e saí, né? Combinei a minha saída, organizei a minha saída da Fiergs em final de 2018. E aí sim, para assumir efetivamente esse lado dos eventos e da comunicação que eu sempre quis, né? Trabalhar com isso, assim, com que é a minha paixão, que eu acho que é o que todo mundo, né, se direciona para fazer aquilo que gosta. Então, hoje estamos aqui, né? Já há 3 anos de Celebre oficialmente, Isso 8 aí. anos de formada e já uns 12 anos. E vai vir um material bem legal, profissional aqui. Hoje a nossa live, ela é mais assim, não digo amadora, tá? Mas ela é mais um bate-papo com vocês mesmo, para vocês daqui a pouco conhecerem um pouquinho a nossa trajetória, né? E depois vai vir um material mais oficial aí, com uma qualidade bem legal que a gente tá planejando, tá organizando e com os parceiros. Isso Até aí. a Gra comentou que legal essa evolução. A Grazi, então, também é RP, né? Estudou com a gente. Eu trabalhei com ela na Orquídea, né? Ela é mais a área da comunicação. Então, hoje lá da Orquídea, a gente fez alguns projetos juntos. Aí a gente fica legal quando tem os colegas da área também nos prestigiando de alguma maneira, porque muitos deles a gente fez história juntos, né? Então, na verdade, a nossa história hoje aqui também tem vocês, né? Muitos de vocês junto com Os a gente, né? aprendizados, as trocas, né? Com certeza, isso aí. Legal. Então, estamos apresentadas, né? Apresentadas oficialmente, na verdade, porque muita gente nos conhece e às vezes não conhece um pouquinho do que tem por trás aí de nós, dessa vivência, da nossa formação, das nossas experiências profissionais. Isso aí. Então, cá estamos nós, né? Às vezes o pessoal olha, a gente tem cara de novinha, então. Sim. Não temos Então, o muitas pessoal diz, rugas. ai, estão começando, né? E na verdade. Quando a gente fala 12 anos que a gente trabalha, que a gente tem 2 empregos, eles ficam olhando, nossa, gurias, sim, já faz tudo isso, né? Então, apesar da cara de novinha que a gente Sim, tem, faz de adoramos. conta. Ai, gente, já tem aí uma estrada, já tem experiências e falando assim na Celebre, né? Acho que a partir do momento que a gente se juntou, o que foi o mais especial para nós, assim, foi que o nosso combinado ele era, bom, vamos começar uma parceria, mas nós não temos dinheiro, nenhum dos lados tem dinheiro. Então, ela foi a sociedade que não tem a questão do aporte financeiro, né? Ela foi a sociedade do não tem dinheiro, mas eu tenho vontade de trabalhar. E aí a gente disse, beleza, eu também. E aí nós nos juntamos e começamos então essa trilha juntas, né? Essa carreira juntas. E na verdade também uma coisa muito forte que a gente tem, que eu acho que é o que faz dar certo, é a questão do pegar junto, então, né? Já que não tem dinheiro, né? De nenhum dos dois lados. Ali as Isso duas, aí. o percentual das duas é o trabalho, é a mão de obra. A gente acaba. O que a gente falou também, que a premissa inicial era a amizade, né? Então, em primeiro lugar, a gente é amiga. E em segundo lugar, a gente é sócia. Claro que a gente conduz a empresa como duas profissionais, né? Para qualquer cliente, enfim, que a gente vai atender. Mas que acima de tudo, entre nós é sempre a amizade. Então a gente conversa muito, troca muita ideia, se dá conselho, puxa a orelha quando precisa, mas a Aline me puxa, né? Porque eu sou a destrambelhada. Jura? Mas funciona por isso, sim, porque a gente vai. E a gente vem assim, a gente sempre fala isso, que a gente vem de formações de cultura de famílias muito parecidas, assim, valores, sabe? De né? valores, do que é o certo, o justo. O ético. A gente pensa muito parecido. Então, geralmente, assim, quando surge uma situação um pouco diferente, eu e a Fran, a gente sempre tem a mesma resposta para dar. E mesmo que a gente não esteja junta, geralmente a nossa resposta ela é muito parecida para aquela situação, porque a gente tem nessa formação familiar isso, sabe, desses valores que são importantes na condução, no trabalhar justo. Então, isso é legal que a gente já se identifica, então não acaba não sendo uma barreira para nós e para as nossas negociações, né? Isso aí. E acho que também que dentro disso que a Ali falou, né, a gente sempre troca muita ideia. Então,
nada, é muito difícil alguma coisa ser decidida Por uma só. sozinha, né? A gente tem o nosso WhatsApp, ele bomba, a gente tá o tempo todo em contato, de manhã, de noite, do No bom dia, banho, na madrugada. do A bom gente... dia à boa noite, assim, e a gente, bah, caso tal ali, né? O cliente tal perguntou tal coisa, a gente consensa muito, até o nosso material da rede, assim, pode até parecer meio, ai, mas que chato, né? Elas não têm autonomia. Não, é que na Mas verdade a gente gosta que fique bem confortável, assim, para as duas e consensar se é a opinião que a Celebre enquanto marca Isso quer aí. passar, né? Então a gente alinha, conversa e sempre acha um consenso para passar também para o nosso cliente. E às vezes nas situações mais ferrenhas, assim, também uma decisão que é mais difícil, ou que é mais séria, que tu tem que. O que a gente faz é dizer, bom, eu vou falar lá com o cliente, amiga, lá no grupo dos nossos clientes, depois tu me Complementa. ajuda. Isso aí, a gente se troca, a gente se ajuda, né? Pra também não ficar tão repetitivo isso pro cliente, mas eles entenderem bem esse processo todo, né? Às vezes eu acabo tendo que ser a mais braba da história, como eu já sou conhecida, dar umas pegadas assim no cliente, no sentido ou de lhe dar retorno, ou de a decisão que ele precisa se tomar tem ali um prazo, né? Porque, na verdade, a gente tem coisas que a gente não pode esperar tanto. Geralmente, quando precisa dar um conselho, um carinho, ou às vezes falar de uma forma mais assim delicada para não machucar, é a Fran. Daí a gente meio que se divide ali, porque são muitos grupos de WhatsApp que a gente tem hoje, são lá 30, 40 grupos, então a gente acaba tendo que administrar isso com muita frequência, porque ele é 24 horas. Os nossos noivinhos, principalmente, eles trabalham o dia todo. Então, o momento que eles têm para conversar com nós, geralmente é pós o trabalho, é à noite. Então, a gente não se importa. Às vezes a gente demora um pouquinho, mas sempre dá retorno, tá? Nunca deixa o nosso cliente com. Só se a gente não tem a informação, que a gente tem que buscar a informação ou com um parceiro ou com outro fornecedor, né? Mas a gente sempre tem essa atenção, então, com o nosso cliente. A Ju colocou que as noivinhas dela, que também são nossas, nos adoram. Que bom. E também te adoram, hein? A gente indica. Deixar elas maravilhosas, né? E para nós, assim, é o maior retorno. E, na verdade, acho que é algo que nós temos também, assim, que a gente conhece outras empresas, outras batidas, assim, de profissionais e acha que tá tudo bem que cada empresa dá, né, cada profissional, cada empreendedor dá o toque ao seu negócio, mas algo que a gente tem muito, que é muito nosso, assim, é o carinho, é o cuidado, é a preocupação com as pessoas, que eu acho que é algo muito forte, tanto em mim quanto na Aline, assim, de cuidar, de tratar bem, tanto dos Empatia clientes. também, assim, de se colocar no lugar muitas vezes, porque aquela situação é muito nova para o cliente, às vezes ele tem que tomar uma decisão que não está confortável, então a gente tenta dar possibilidades para tentar deixar o cliente mais tranquilo possível com a situação, sabe? Então é bem como a Fran falou, assim, a gente sempre tenta se colocar se fosse a gente que estivesse passando. Deu bom é que a Fran já casou. Daí muitas vezes eu digo, Fran, e aí, uma luz, né? Porque eu moro junto, mas não casei ainda, né? Pelo menos. Enfim, Fica a dica, Léo. Fica a dica, Léo, se tá assistindo, aí, quem sabe. Não, só não me faça um pedido agora, por favor, tá? Eu não tô preparada. Mas enfim, a gente brinca porque também, né, a gente precisa. Mas é bem nesse sentido, assim, a gente se ajuda muito, dá esse suporte, porque acima de tudo nós somos seres humanos e a gente tá lidando com outros seres humanos também, né? Isso aí, e até com fornecedores, né? A gente tem uma batida assim de tentar ser muito parceira, porque a gente entende que o evento, a entrega do evento, ela é como um todo, é um conjunto. Isso aí. Então não adianta eu querer ser grosseira. Claro que a gente cobra alguns fornecedores, cobra as entregas, porque a gente sempre fala para os nossos clientes que a gente no dia e na semana, em especial de alinhamento, nós somos as advogadas deles. Tudo que eles contrataram, a gente é responsável por revisar e fazer acontecer e cobrar essas entregas. Então, às vezes, sim, a gente vai cobrar. Mas eu acho que a nossa forma de cobrar os fornecedores é uma forma muito tranquila. E leve, sim. Porque a gente entende que é o parceiro. Então, tu colocar o dedo na cara e dizer, cara, tu fez errado, às vezes vai fazer o evento ser pior ainda, especialmente se é no dia, porque o cara vai fechar a cara, vai ficar de mau humor, vai ficar chateado. Então, a gente tenta sempre conduzir por uma forma que ele entenda que ele está sendo cobrado, mas que tá tudo bem, que é profissional a nossa cobrança, que a gente tá ali para se ajudar e para tentar. Ai, deu um problema, vamos tentar resolver pelo bem do nosso cliente, pelo resultado final do evento, né? A gente até não tem essa batida do, o problema é teu, o erro foi teu. A gente sempre tenta ajudar a resolver de todas as formas. E é algo muito nosso, assim, é algo que nós temos essa batida, é a batida que a gente quer, a gente até já conversou muito sobre isso. E é o que também de cumprimentar todo mundo do evento, de quem faz café, a quem tá limpando, porque todo mundo é importante, né? Então, valorizar as pessoas mesmo e as funções, né? Porque tudo, para o evento em si acontecer, é preciso estar tudo muito alinhado e tudo funcionando do pequeno detalhe ao grande, né? Então, e por trás disso tem pessoas, né?
pessoas trabalhando e pessoas realizando sonhos, que a gente sempre fala. Nós trabalhamos com o sonho das pessoas, né? Com a sim. realização de sonhos. Então, isso é muito legal, brilha o olho, é encantador, mas em contrapartida é uma responsabilidade muito grande, porque não tem erro, não dá para repetir, Não tem aquele como. momento tem que dar tudo certo. Então, mas a gente gosta dessa A gente loucura, gosta. né? E às vezes assim, a gente também trabalha com às vezes, um profissional, um parceiro que não tá no seu melhor dia, por qualquer que seja o motivo. Então a gente tenta sempre deixar assim que tudo seja muito leve, sabe? Muito gostoso, para que na verdade as pessoas se sintam bem, né? Porque como nós somos uma equipe só no dia, não se faz muita distinção que as gurias são do cerimonial, o fulano é fotógrafo, o fulano é segurança. Não, nós no dia a gente é uma equipe só que Isso está aí. atendendo o evento X. A gente gosta muito de passar essa concepção, que nós somos uma família só ali que está trabalhando. Então, já aconteceu de a gente cortar bolo, de a gente fazer coisas, segurar tripé de câmera, segurar o flash para fazer as fotos externas. Então, assim, não é porque é minha função, eu não vou fazer. Não, a gente quer que o evento saia Impecável. perfeito. Então, se eu precisar, a gente já precisou manobrar carro, colocar cone, a gente faz de boa, A gente sabe? até tem cone, né? A gente até tem cone. Isso aí. Eu tenho até cabo de bateria que a gente já emprestou pro pai da noiva fazer a ponte num carro de um evento. Então, assim, ó, a gente vai tentar fazer de tudo pra solucionar. Uma pergunta. Oi, André, da Gerasul. Oi, Chay. A gente já tem uma perguntinha aqui, daqui a legal, pouquinho a já gente vamos responde. responder. Então tá. Bom, sobre a nossa parte dos eventos, o que a gente faz, né? Na verdade, para vocês entenderem um pouquinho. Então, dessa assessoria de eventos, então, a gente conseguir assessorar todo o processo, então, de elaboração de planejamento desse evento, a concepção desse evento, se ele não está criado, tá? A ideia, né? A ideia, sim, o mote, o que vai ser feito esse evento, para quê? Vamos dizer assim, né? Mário. Oi, Mário, tudo? Queridão. E se caso não se já tenha isso desenvolvido, a gente começa então a alinhar os detalhes desse evento para a gente conseguir realizar, tá? Então aí a gente faz todo o planejamento, prazos, orçamentos e tudo. Ah, pessoa da Geração, legal, Isso, que bom. Pra gente, né? Sucesso para todos. Estamos loucas por eventos aí, hein? E então a gente inicia todo esse processo de concepção do evento. Se já tem, a gente vai para o planejamento, orçamentos, compila tudo que é necessário para chegar no dia realmente do evento e fazer ele acontecer, né? Esse seria a gente chama do grosso do evento, quando a gente tem um pacote quase que a gente se envolve com tudo, né? Isso aí. E se a gente está falando só, por exemplo, do cerimonial, de um evento, então a gente auxilia no processo todo, mas não envolve tanto com negociação com fornecedores, seja para prazos, negociações de valores, né, Fran? Essa parte mais assim de o que eu vou ganhar se eu pagar isso ou se eu pagar aquilo. Então, essa parte, quando a gente não tá na contratação, a gente não se envolve tanto nessa parte. A gente fica mais com o cerimonial mesmo, a gente tem de todos os fornecedores contratados e a gente vai alinhar mesmo a parte de roteiro, tudo que vai estar, então, acontecendo nesse evento, seja ele com 2 momentos, por exemplo, um casamento que tem uma cerimônia e uma recepção, ou, por exemplo, uma festa de 15 anos, que é só a parte já da recepção e festa, né, no ambiente só, ou, por exemplo, um corporativo, que daqui a pouco tem uma recepção dos convidados, depois momentos de entregas de algum prêmio ou alguma coisa em conjunto. Então, tudo isso a gente consegue pensar com o cliente. Isso aí. O que é legal também nessa parte a gente pega muitos locais, né? A gente não tem um local, isso é importante a gente frisar, nós não temos um local nosso de espaço de evento, de realização de eventos. Então, a gente presta serviço dentro dessa linha do evento social ou corporativo para em qualquer local, né, que seja permitida a nossa entrada, entrada de organização de fora, nas empresas, então... E aí a gente tem muitos desafios, né, que a gente tem, o pessoal que é aqui da região sabe que a gente tem muito salão de comunidade, então às vezes também nessa assessoria geral, quando a gente pega um caso de um espaço que ele não é propriamente de um casamento, tal, que é um salão maior, que a gente precisa transformar o ambiente, é possível sim, aí a gente até tem parceiros, né, que a gente conta, então, com um arquiteto, que tem o Léo, né? Que é nosso arquiteto contratado aí da Celebre, mas falando sério, né? A gente conta com o auxílio de profissionais parceiros que nos ajudam. Então, por exemplo, ele como arquiteto, ele vai olhar o espaço junto com a gente vai dizer, olha, a ideia do evento é essa, o layout, a ideia é essa, mas tecnicamente é ele que vai colocar esse projeto no papel e vai fazer para nós, por exemplo, uma planta para a gente poder aprovar junto com o nosso cliente, né? Dizer, olha, a disposição então é essa, é viável,
tem espaçamento, tem circulação, aqui é a pista, por isso, né? Então a gente consegue conduzir e fazer sim, independente do desafio que seja, né? Isso aí. E a gente já fez também em empresa, tem que montar dentro da estrutura da empresa, libera ali na sexta ou no sábado e poucas horas depois tem que estar pronto o espaço, a fábrica mesmo. Então, isolar máquinas, equipamentos que sejam de risco. E aí fazer toda a montagem em fábrica é muito legal isso também. Que é uma experiência que a gente tem. Acho que uma das mais bacanas, assim, no mundo corporativo. A gente tem transformar, assim, às vezes, o local, entrar com um andaime, com um guincho, dependendo da situação, com coisas que não se, parecem que não seriam nem viáveis, mas quando vê, transforma e nem parece que tu tá no chão da fábrica, assim, parece que tu tá num ambiente quando o cliente quer, né, fazer essa mudança. Às vezes ele não quer transformar por completo, né, ele só quer dar uma carinha um pouco mais formal. Então vai muito do que o cliente deseja. A gente tem algumas perguntas, acho que a gente pode responder, né? A Evelyn, nossa noivinha, perguntou aqui do nosso trabalho mais desafiador. Eu acho que eu não sei, né? A gente tem vários. Mas eu acho que a gente comentou agora dos corporativos. A gente fez um Dia da Família, acho que da Brinox foi bem. No meu entender, ele foi grande, né? Ele foi um evento grande, assim. Ele era um momento para os funcionários, foi num final de semana, então, à tarde. No sábado, assim, de sol maravilhoso. A gente tinha o plano B, mas a gente, obviamente, torcia muito pelo plano A. E o São Pedro falando assim, ele é nosso amigo, né? Porque domingo fechou total, tipo hoje, Caxias, com essa neblina. E no sábado, um dia lindo, então. E aí, o evento ficava realmente muito melhor, muito mais bonito. Na área externa da empresa. Então, ele foi um evento da Brinox para os funcionários e a família. Era o dia da família, era o dia de levar a família para a empresa. E aí a gente teve que pensar numa série de atividades e atrações, né? Foram 600 pessoas que passaram pelo evento, assim, ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, a gente tinha que pensar em todas as opções, desde receber essa pessoa quando ela chegava para deixar o carro dela no estacionamento, até praticamente a hora dela ir embora, né? E atrações para todas as idades, porque tinha desde os pets, que foi um evento pet friendly, que a gente chama, né? Podia levar os bichinhos, tinha ração, tinha pratinhos para as águas, petiscos para as crianças, então algumas atrações. E para os adultos, a gente tinha que encantar, porque na verdade o funcionário levava a família para dizer: é aqui que eu trabalho, né? Aqui é a minha empresa. Então a gente fez uma programação, claro, junto com os profissionais da empresa que estavam envolvidos, pensando na logística. Nós criamos um comitê como se fosse interno para nos dar esse suporte, porque como eles estão lá no dia a dia, eles também sabiam informar que área que era de risco, que área que não era possível passar e seria necessário talvez fechar na visita, que área que era interessante, que geralmente deixa todo mundo brilhando o olho. Então nada melhor que a pessoa que está lá interno todo dia nos ajudar nesse processo, né? Exato. E também a questão de suporte mesmo, por exemplo, a responsável do transporte. A empresa dava transporte do centro até a empresa, de alguns pontos até a empresa. Então, a gente precisava de quem cuidava desse serviço, nos orientar e alinhar com a gente como é que ia funcionar. Como é que iam ser a entrega dos tickets para os funcionários, porque como era muita gente, a gente precisava ter um controle de entrega de alimentação, de entrega de bebida. Para não nem faltar muito e nem sobrar muito também, né? Não tem desperdício. Então, a gente precisou alinhar isso também. Então, acho que pelo formato, pela quantidade, assim, acho que deu um grande frio na barriga, mas ele foi muito gratificante, assim, ver acontecendo, ver tudo funcionando, ver o brilho no olho, assim, dos funcionários dizendo: nossa, tá muito legal, a minha família adorou conhecer a minha empresa. Acho que para nós, assim, não tem o que pague esse retorno que a gente tem no evento, tanto no social quanto no corporativo. E era para ter tido esse ano a segunda edição, vamos chamar assim, né? Mas por conta, então, da pandemia, foi necessário reorganizar, paralisar ali. E, enfim, acredito que talvez 2021 aí eles voltem com a ação, porque eles pensaram em tudo, assim. Então, a gente tinha até uma concepção de marca, de logo, uma relação muito legal, porque eles tinham um público muito diverso, de construção de família. E isso era muito legal, a gente conseguiu evidenciar tudo isso, que muitas vezes a família não era composta pelo pai e pela mãe, sei lá, e pela criança. Alguns eram com avós, alguns eram
casais de homens, de mulheres, às vezes a criança era adotada, então assim, era muita concepção diferente, um só tinha bichinho, e foi muito legal, que eles conseguiram trazer muito isso, então todo mundo se sentiu muito à vontade e muito bem recebido na empresa, né? Os líderes fizeram toda a parte de recepção, também se envolveram, então eles chegavam lá, às vezes o líder, o chefe estava recebendo ele com a família, então imagina, isso é um orgulho, né, por funcionário, foi bem bacana mesmo. E então vamos lá, temos mais perguntas aqui. E emocionante, eu acho que Peraí, é. deixa eu pegar que teve Tem uma uma aqui aqui também. da Guia das Gurias. Deia, inclusive, estamos para marcar uma live, fiquem atentos. A Deia é uma mamãe empreendedora também, tem o guia muito legal, ela dá um apoio aí, divulga marcas e mães. E eu tô para marcar uma live com ela, um bate-papo com ela, para que vocês também possam conhecer um pouquinho da Deia. E a Deia nos perguntou aqui, como que a gente percebe o estilo da noiva, da formanda, enfim, dos aniversariantes, para que o evento possa sair a cara dos clientes. Acho que posso até dizer, né, que é um diferencial nosso também. A gente super se preocupa com essa questão de que o evento seja personalizado, né? A gente fala assim, ó, se vocês quiserem que a gente faça evento, por todos esses anos que a gente já falou que a gente trabalha juntas, vai sair. Mas para nós, o mais encantador, o melhor, assim, é que tem essa personalidade nos momentos, nas músicas, em todos os detalhes, sabe? Em todo o detalhe do evento tenha a carinha do nosso cliente, para que os convidados, quando cheguem, e ele, né, quando esteja no evento, tipo, faça muito sentido que as pessoas vejam, nossa, isso aqui é a tua cara, né? Isso tem tudo a ver contigo. Então, a gente normalmente propõe uma conversa, né? Hoje a gente está dando essa possibilidade do pessoal e do virtual, né? Mas para a gente olhar, assim, para a gente conseguir perceber as reações das ideias que a gente dá. Na verdade, antes mesmo de fechar, a gente sempre faz essa questão, né, de tentar ter esse contato, porque é um cargo de confiança, né, a nossa função. A gente fica, às vezes, 2 anos, 1 ano e meio em tratativas com os clientes, pensando, planejando o evento até chegar no dia e na semana de execução do evento. Então, assim, precisa, além de confiar no nosso trabalho, confiar em nós, gostar, rolar essa empatia como pessoas também, porque a gente vai ficar ali, né, interagindo no grupo, vai ter as ano, reuniões. 2 anos, né? Exato, então precisa. E a gente sempre fala que tenha que os nossos clientes tenham esse tipo de conversa e tem esse tipo de. Com todos os seus parceiros, né, do evento. Com fotógrafo que olhem o estilo e que depois também conversem com aquele que brilhou o olho, com decorador, com salão, porque é importante você se sentir seguro, né? E confortável com todos os fornecedores desse seu evento. E geralmente nessa conversa que a gente já consegue entender um pouquinho o estilo dessa noivinha, dessa formanda, tá? E o que ela quer transmitir pro evento dela. É difícil, assim, a cliente chegar sem ter muita ideia. Às vezes assim, ela não sabe muito algumas coisas de contratação que ela vai querer, mas ela já sabe que ela quer um estilo rústico, um estilo moderno, que ela quer um vestido de princesa, que ela quer que tenha tal item que é da família ou que tem a ver com a relação com o casal, porque remete à história deles. A gente tem que tentar resgatar isso, como a Fran falou, e tentar colocar esses elementos, seja na decoração, seja na cerimônia, seja em algum momento ali da festa deles, tá? A gente agora aqui, claro, eu falei como casal, mas pode ser qualquer evento do cliente, tá? A gente sempre tem que entender e puxar a essência de cada cliente e tentar colocar, para quando os convidados chegam naquele local, eles dizem, nossa, é a cara da fulana. Esse evento tá bem do jeitinho dela, minimalista. Tem os arcos que ela queria muito, tem, sei lá, a bicicleta que ela sonhou. Então a gente sempre tenta trazer algo que quando o cliente chegar lá, ele vai remeter muito, vai dizer, nossa, tá incrível, é bem do jeitinho dessa pessoa, sabe? Então a gente sempre se preocupa com esses detalhes. E na questão de investimento, assim, também de estilo, né? A gente já consegue dar uma filtrada, digamos assim, e perceber, é um pessoal que quer investir muito no evento, que tem aporte, né? Que tem condição de investir, que vai querer coisas mais caras, porque a gente pega todos os estilos de evento. Ou a maioria, na verdade, dos nossos clientes, eles são pessoas que trabalham, são trabalhadores. Como então, nós, assim, né? são pessoas que querem realizar um evento bonito,
mas que normalmente querem sim muito custo-benefício dos fornecedores. Então a gente vai filtrando, né, nesse sentido de indicar fornecedores que tenham boas entregas, mas que a gente sabe que vai ter boa condição de pagamento, que vai ter um valor na medida da sua entrega. Não, a gente não coloca preço no trabalho dos outros, né, mas que está adequado para aquele estilo. Então, esse filtro, ele é bem, essa percepção, ela é bem importante também para esse direcionamento para o fornecedor que a gente sabe que vai atender a expectativa desse cliente. E normalmente nesse bate-papo a gente consegue assim sentir um pouquinho desse feeling. Ah, é um casal que gosta mais de coisas de mais pomposas, mais formais, né? Quer investir um pouco mais, desde o sistema de alimentação, decoração. Ou é um casal que quer fazer um evento bonito, mas tem ali um valor médio para investir. Ou é uma família mais que está fazendo um esforço bem grande para viabilizar esse evento. Não tem tanta grana para investir, também dá para fazer um evento bonito. A gente senta, a gente tenta ver o projeto, entender a quantidade de convidados, entender os estilos de alimentação, mas acho que nunca a gente deixou de viabilizar, né, um evento em função disso, assim. Então, tem sonhos para todos os tamanhos. Até já sobrou valor do valor pensado pelo cliente, conseguiu sobrar um pouco do valor do que ele imaginava. Então, Isso assim, aí. não é desculpa, né? Se tu tem vontade de realizar ali o teu sonho, o teu objetivo, a gente acredita que sim, é possível com algumas adaptações, mas é possível sim de realizar. Isso aí. Vamos ver mais perguntas aqui. Opa, peraí. Aqui. Ali. A gente tem, então, Aqui, qual tipo de evento mais emocionante? Eu, assim, vou falar um pouco de mim, tá? Eu tenho praticamente, assim, dois que me marcaram muito, assim, aí social, tá? Um foi o casamento da Feira e do Danilo. Acho que a Fran vai lembrar que eu acho que o que eu falo hoje que eu me arrepio. Isso, agosto agora, eles fizeram 2 anos de casados, né? E eles moram em São Paulo. E a gente conheceu eles na semana do casamento, quando eles chegaram em Caxias aqui para casar. E por conta dessas chuvas, né, Fran, vai me ajudando ali, né? Isso aí. Na sexta-feira o pessoal chegaria para o casamento e deu problema então nos aeroportos, Caxias chovia demais, alagou tudo e esses voos não aconteceram. Então, esses pousos não aconteceram e então muita gente ficou em São Paulo e não conseguiu vir. Eles tinham convidados de Minas, de outros lugares, né, que eu lembro assim. Isso aí. E aí o casamento deles era para ser no sábado de manhã e junto com o civil. E nós tivemos que fazer a transferência desse casamento para o sábado, mais final do dia, para que desse tempo que todos esses convidados chegassem, porque não tinha nenhum convidado de Caxias, ninguém de Caxias. Então não dá para esperar o público de Caxias chegar, porque não tinha. Então o máximo era, acho que a família dela, que era aqui de Santa Maria, enfim, dessa região, mas Caxias a gente não tinha nenhum convidado. E aí a gente transferiu, deu o local pro dia, fotógrafo, todo mundo, uma força-tarefa assim, com os parceiros. foi bem corrido e chovia horrores aqui no fim o civil. Eles acabaram fazendo no sábado, porque os noivos já estavam aqui, com um casal de padrinhos que estava aqui, se eu não me engano, né, Fran? Eles fizeram o civil porque daí o cartório não atendia à tarde. E no fim, a celebração deles praticamente era só o civil. Daí nós tivemos que criar um texto de celebração no dia ali muito rápido para poder ter algo na cerimônia para quem estava assistindo. E a vibração deles, a emoção deles era um negócio. Eu fico toda arrepiada. Assim, só de pensar, assim, nossa, eu fico muito emocionada porque foi uma força-tarefa nossa e tinha uma conexão deles que era da família também, incrível, assim, as pessoas realizadas, estava -1 grau, e todo mundo usando casaco, bota, eles estavam realizados, assim, e foi assim, eles muito queridos, elogiando muito o atendimento, eles estavam muito felizes com todo o processo do casamento, assim, eu lembro deles. E lembro um também que eu me emocionei bastante, foi da Thay e do Lázaro, ano passado, que foi em novembro, até o Thiago foi o fotógrafo e tá aí com a gente na live. Uma emoção, porque tem toda uma história tocante do casal. E assim, não tinha quem não chorava, assim, e nós segurando, nós no cerimonial dando uma segurada, assim, para não chorar, porque, enfim, a gente é profissional, né? Eu lembro que eu me emocionei bastante no deles e no da Feira do Danilo, assim, agora. E no geral, eu acho que se falar em eventos que são emocionantes, acho que os casamentos, assim, são os mais tocantes, né? Porque tem a parte da cerimônia em especial, né? Eu sou a manteiga da dupla. E Mas aí, eu choro também.
enfim, a parte de avós, de crianças, de pais ausentes, E muito essas da partes. história, porque a gente sempre tenta evidenciar tudo isso. Por exemplo, assim, tem um pai ausente, daqui a pouco os noivos nem pensaram em evidenciar isso porque talvez não querem, ou eles querem, mas não sabem como. Então a gente sempre tenta entender com o cliente E o que é sugerir. especial para ele nesse momento. E se ele quer evidenciar, a gente vai. Então teve situações assim que foram Bem marcantes. bem marcantes, assim. A gente às vezes dá uma segurada assim e é bem legal. Show, temos mais perguntinhas. O perrengue, maior perrengue que a gente já passou. Bom, a gente já a gente se coloca em umas. A gente já fez evento, por exemplo, 30 de. Foi legal a experiência, foi muito 30 de legal, as dezembro. pessoas eram muito legais. Mas foi 30 de dezembro, era um casamento típico gaúcho, ou seja, piochada, Aline, primeira vez na vida. Quase morri. Né, me criei em CTG, tudo certo. Mas a Aline é a primeira vez na vida que botou um vestido de prenda. Primeiro que a ida pra lá, a gente foi no dia 29, eu acho, né? Abaixo de chuva, assim, ó, chuva de ter que parar. O Tomás encarou com nós, né? O Theo tava pequeno, amamentava ainda, e daí eu disse, bom, de duas uma, ou eu vou, né, e tal, e daí a gente acabou locando uma casa pelo Airbnb, e os meninos foram daí junto, daí a gente colocou o Tomás na direção. E tinha o Theo pequenininho no carro, e chovia muito, mas muito, assim, de parar. E então a ida já foi meio difícil, né, digamos assim, e chegamos lá, tudo certo, nos instalamos. No dia do casamento, no dia 30, era um calor, assim, ó, que não tinha ar para respirar. Uns 40 graus. Uns 40 graus. E a cerimônia era no campo, tudo aberto, assim. Então... Nós de vestido de prenda, assim, nós literalmente a gente escorria suor, o sol na cara, e daí tinha celebração, nós éramos, inclusive, a nossa parte também de celebrante, fora o cerimonial. Então ele foi, não é que foi ruim, não foi indiada, mas ele foi assim um esforço bem grande para. E a gente fez esse ano também, no dia 4, a gente fez também, né, da crise do Maico também, que Isso foi. aí. Não digo no perrengue, né? Mas foi uma situação que a gente teve que viajar no dia anterior, tinha contratação de equipe junto com a gente. Daí tu chega lá, a cidade é bem pequena, daí tu te localizar, te organizar, a cerimônia ao ar livre também, e chove, não chove, aquela função. A gente levou a impressora, ficou sem toner. Sem toner, daí vem pessoal de Caxias pra Vanille, leva o toner, a gente busca o toner, então assim, deu uns vucu-vucu, assim. E nesse dia, só pra completar esse de Santa Maria, daí como ele era no dia 30, a gente fez o evento, teve ali o jantar à noite e tal, e aí nós voltamos no dia 31, ou seja, 31 de dezembro a gente tava na estrada, voltando. E depois da sequência, cada uma indo passar o Réveillon com as E eu suas viajei, famílias. daí eu fiz Santa Maria, Caxias, de carona. Depois eu fiz Caxias, Praia do Sonho. Então eu fiz 1.000 quilômetros em, sei lá, 8 horas, 9 horas. As horas eu já tinha feito 1.000 quilômetros, assim, porque eu queria aproveitar e me divertir também, né? Já que já tinha sido sucesso o evento, assim. Mas de perrengue, às vezes a gente tem algumas situações assim. No evento, por exemplo, o noivo esqueceu as alianças, tem que correr buscar as alianças no hotel e etc. A gente assim. sempre um adendo, né? A gente sempre pede, na medida do possível, para ficar com as alianças antes. Porque a gente sabe que o nervosismo, e a gente teve daí já casos de esquecimento. Mas né, é mais quando assim, o cliente é de fora, o cliente manda polir, ele não é daqui. Aí pode acontecer de as alianças só vir praticamente no dia anterior ou no dia com o cliente. Daí é mais assim, é mais fácil de dar algum contratempo, mas geralmente não dá, gente. Assim, e aquela vez a gente emprestou para fazer a ponte, porque eles trouxeram a noiva no carro e deixaram os farol ligados, e daí ficaram sem bateria, daí a gente também emprestou os cabos para fazer funcionar. São coisas assim, tipo, umas. Assim, pra gente é tranquilo, assim. A gente, assim, ó, se você abrirem o nosso carro, acho que tem tudo. De tudo. Tipo Pinheiro de Natal, assim, tem Sim, de sombrinha, remédio, cabo de bateria. Carregador de celular de vários tipos. A Evelyn disse que casar sem aliança não dá. Não, verdade. Não. A gente vai cobrar do velho naquele E foi bem corrido, sabe? Quando eu cheguei lá no hotel, daí a gente teve que entrar no quarto, liberaram tudo, e aí ele falou, tá dentro da mala, e eu abro a caixinha e não tem nada de aliança. Daí eu entrei em pânico, eu e o cara do hotel, nós não sabia o que fazer. E daí ela tinha um compartimento escondido lá, eu falei, Jesus, pra que complicar minha vida nesse momento? Então, na hora tu fica meio em pânico, porque tu quer resolver, né? Mas no fim deu tudo certo. E a gente brincou que até o noivo disse, bom, se tu receber alguma multa de trânsito, porque ali foi muito rápido. Muito rápido. Se tu receber alguma multa de trânsito desse dia, eu pago pra ti. Ele disse, eu faço ação lá, porque ele era advogado, eu dou um jeito. Falei, então tá, então não tá. Daí ele falou pra mim, leva meu primo. Eu disse, não. Eu falei, não, ele não é daqui, ele não vai saber. Vai ele dirigindo, daí não dá. Eu tenho que deixar eu 120, 130, quando vê, eu chego, pego. E a gente, mas mesmo assim, deu um atraso ali de meia hora.
Mas casaram, foi bem bonito e deu tudo certo, né? Bem, gente, acho que eram de perguntas eram Isso. essas, por enquanto, né? Podem fazer as suas contribuições aí. Acho que a gente, na questão de evento como um todo, né? Como é que a gente. Eu não falei de uma cerimônia, eu não falei. Ah, sim, a Não gente falei. tá falando aqui do. A gente tá olhando o Não. nosso roteiro. Então, a gente faz eventos Celebrações. sociais, corporativos, celebrações, né? E junto com essa parte de celebrações, a parte de mestre de cerimônias, que é o falar, né? Além de fazer o roteiro, a gente estar ali para ler e para apresentar o evento. Então, a gente tem esse serviço, né? Alguma parte de comunicação também, se precisarem, né? Esse suporte, como a gente tem essa formação, tem essa experiência de ter trabalhado em empresas nas áreas, também, né, é possível. A gente Sim. já fez ações de endomarketing também, né? A gente tem aí a de corpo também, que é a nossa cliente, Vamos fazer algumas umas ações outras legais aí com eles agora empresas. dos 30 anos, então vocês vão Isso ver nas aí. redes que a gente vai postar. Então, a gente gosta também dessa área, nessa questão do endomarketing, das ações para os funcionários, né? A gente acredita muito que manter a equipe engajada ali forte é muito positivo para a marca e para o resultado mesmo da empresa. Então, a gente também faz ações nesse sentido. Isso aí. E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho assim, como é que é o nosso formato, né? A gente tem um formato muito simples de trato com as pessoas, isso que vocês estão vendo aqui É nosso. é o normal, Isso claro aí. que bem, a gente leva muito a sério, claro, e a gente tenta, a gente estipula prazos, cronogramas, né? E faz isso andar no normal, mas a gente tem esse jeito simples de tratar, E a gente de... gosta de conversar, a gente gosta de jantar com os clientes quando dá porque a gente gosta de comer, né? Então a gente sempre gosta assim, gurias, vamos jantar hoje pra conversar um pouco? Vamos, a gente geralmente topa. Muitas vezes, como a gente não tem escritório, a gente vai muito na casa dos clientes, é legal porque eles sempre nos recebem bem, muitos com café. Até a gente, assim, fica bem feliz de ter esse carinho, né? Vou só fazer um adendo, a gente não tem escritório formal de atendimento, tá? Porque a gente tem um escritório aqui na casa da Aline e um escritório na casa dos meus pais, isso aí, de trabalho. E às vezes a gente até no do Léo, a gente já foi também atender cliente, então a gente, na verdade, de precisar, a gente vai. A gente vai, bem tranquilo. E que, para comentar um pouquinho desse lado profissional, então, alguns documentos e ferramentas, né, que nos auxiliam, assim. A gente tem, claro, os grupos de WhatsApp, que hoje o WhatsApp, ele facilita a nossa vida. A gente tem a questão de checklist, a gente trabalha muito com listas de tarefas, tanto da nossa parte quanto da parte dos clientes. Quando a gente faz quando a gente faz orçamentos, né? A gente normalmente faz com mais de um parceiro para que a gente possa oferecer opções para o nosso cliente, para que ele possa ver, olha, a gente orçou 3 fornecedores, esse entrega assim, esse entrega assado, os valores, né? Então entrega essa tabela também de comparativo. A gente gosta muito de estar muito alinhado com a equipe, então a gente vai conversar, normalmente a gente dá uma ligada, né, para todos os parceiros do evento para alinhar todas as entregas. A gente também cria um grupo ali uns 15 dias, uma semana antes do evento. Faz uma reunião final também de alinhamento, Faz uma reunião final de alinhamento com os clientes, mais os principais parceiros, e cria esse grupo de WhatsApp com os fornecedores para que a gente possa dar um oi, se apresentar e o principal, assim, a gente deixa o roteiro bem alinhadinho com o cliente. Quando ele está aprovado, a gente divide com esse grupo, pede para que leiam, para que estudem, para que tirem as dúvidas, né? Para que e até pergunta, enfim, interage com esse grupo para que realmente chegue no momento do evento e as coisas elas estejam bem alinhadinhas, com chance zero aí de dar algum erro, algum problema, algum equívoco, né? Especialmente com músicas, com arquivos, com momentos, né? A gente tem uma preocupação muito grande com os registros, né, fotográficos e de filmagem, porque é o que vai ficar para os nossos clientes, tanto do corporativo quanto do social. Então, alinhar momentos que são importantes, registro. A gente tem essa preocupação muito grande, assim, nesse sentido. O que mais? Já falamos aqui das situações. Eu acho que no mais, assim, o que a gente tem, né, agradecer também nesse tempo, toda a confiança de todos os clientes, né, que a gente construiu aí esse relacionamento, porque a gente constrói, né? Assim como a gente disse que a gente é advogada para estar lá no dia, a gente acaba a gente brinca que a gente vai começar a pedir ali para os nossos casais nos incluírem na lua de mel, porque a gente fica com sentimento de órfão, assim. A gente fala tanto. Ali na semana no mês do evento, na semana, a gente tá quase que todo o tempo conectado. A gente pega conectado. material com eles, a gente combina. E no dia a gente vê geralmente a noiva antes de ela ir pro espaço, ou formando, enfim, o que for ali, né, o cliente. Então a gente fica muito conectado, sabe? Daí quando termina a gente fica meio assim, ai, tá, e agora a gente vai pra que lado, sabe? De tanta emoção, de tanto a gente tá junto. A gente fica órfão no sentido de
passou, e agora? Tudo bem que a gente tem os outros eventos, sabe? Mas fica esse vínculo. E muitos clientes que passaram por nós até hoje nos acompanham nas redes, interagem, nos mandam mensagem. A gente vai feliz tomar café com aniversário. alguns também, que nos convidam, podem nos convidar, que a gente Pra comer, sempre, então. a gente sempre vai, tá? A gente não, é difícil só se a gente tem, assim, algum compromisso que a gente tenha que recusar, ou no Exato. máximo transferir. Mas a gente gosta desse carinho, desse contato, porque é legal ver a evolução também do cliente. Ele casou, daqui a pouco ele já tem filho, ou sei lá, e tá se graduando, pós-graduando. A gente gosta de acompanhar um pouco essa história toda, né? Isso aí. E acho que para nós, assim, pelo menos para mim, né? Essa paixão pela profissão, ela vem muito, assim, dar trabalho, né? O pessoal que quando vai no evento, assim, diz, mas fazer evento, fazer festinha, né? A gente ouviu... Vocês estão sempre nos eventos, vocês devem se divertir, vocês devem até dar uma dançada. Eu digo, não, Ou né? só fazer festinha, tipo, recebem para isso, assim, mas a gente já acostumou com isso, assim, e de certa forma quebrou já muito esse paradigma, né? Está muito menos, assim, hoje essa visão, mas, assim, fazer evento dá trabalho, os nossos clientes sabem quando a gente começa a abrir ali os itens de checklist, é bastante coisa, tanto que eles nos olham e falam, nossa, é tudo isso? Nem tinha pensado na metade dessas coisas, então, mas a gente tá aqui para isso, né? Justamente a gente escolheu essa área de eventos para ser nossa profissão, porque a gente gosta disso, gosta desse trabalho, gosta de construir esses momentos. E eu acho que o principal, assim, é ver tudo acontecendo no dia do evento. É muito legal. Ver as pessoas felizes, ver os pais felizes, os avós felizes, ou se é um evento corporativo, ver as pessoas realizadas, sabe? Ver a marca ali, as pessoas orgulhosas do trabalho que construíram. Então, eu acho que para nós, assim, a gente trabalha muito, muito, muito para que realmente esses momentos a gente até tem, né? Nos momentos felizes, que é a nossa frase, que é o que realmente a gente gosta de ver acontecendo, assim. E claro que a gente está sedenta aí por eventos na torcida, né? Para que logo sejam liberados, claro que com responsabilidade. Mas sim, a gente quer voltar a fazer eventos, porque a gente acha que esses momentos também são muito importantes para as pessoas, né? Tanto para as pessoas quanto para as marcas, porque o evento hoje para a empresa ele é uma ferramenta de comunicação. Se ele for bem feito, se ele deixar uma experiência legal para o teu cliente ou para as pessoas que estão ali, a tua marca ela vai ser bem lembrada, né? E a gente, pela nossa cultura também, a gente é muito do abraço, do estar junto, né? A cultura gaúcha e principalmente a italiana. Então, a gente vem sentindo falta desse processo todo de ir num evento e tu poder abraçar aquela pessoa porque ela tá comemorando algo. A gente é muito disso, de ser feliz com a felicidade do outro. Então, a gente tá, como a Fran falou, bem sedenta aí por eventos, a gente tá acompanhando, tá tendo agora algumas novas diretrizes, tanto do governo municipal quanto estadual. A gente vai vir aqui falar com vocês assim que a gente tiver essas definições para vocês poderem ficar por dentro. E daqui a pouco, quem não estava pensando em evento resolve fazer, nos chama, né? Tem os novos formatos, né? Os eventos pequenos também. Se quiserem trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, nos chamem, né? A gente tem hoje o Insta e o Face, são os canais mais ativos. Tem lá o nosso WhatsApp, pode mandar mensagem. A gente está com o canal no YouTube também, onde a gente está colocando alguns conteúdos sobre essa parte da organização de eventos. Se puderem curtir lá o nosso canal, nos ajuda também. Então, a gente tem os elopements, que são aqueles casamentos mais a dois, né? A gente tem aí os mini weddings, que pode ser 30, 40, 50 pessoas, 60 pessoas. Então, daqui a pouco, quer fazer um evento menor nesse momento, é o que pode ser feito realmente. Contem com a gente, tá? São eventos também que marcam muito, vão ter as pessoas certamente muito especiais para vocês, porque já que ele é um evento mais íntimo, né? A gente acaba também dando muito valor. Isso aí. Tem a Kátia também, né? A Kátia Lanner aí, que é também de uma grande empresa de eventos. Acho que é importante dizer também que em relação às outras empresas de eventos, a gente sempre tem um olhar de parceria, né? Isso aí. Que a gente entende que se nós estivermos juntos e fortes, a gente fortalece o setor. A gente não entende como concorrência de, esse daí fez evento com o outro, então não é nós. Não, acho que o mercado, o mundo tá aí para todo mundo, tem mercado para todo mundo. Todos. Se a gente se respeitar e trabalhar junto, acho que é melhor para todo mundo também. Então a gente tem muito essa batida. E a gente está indo para os minutos finais, então realmente a gente quer agradecer todo mundo, né, que confia em nós aí, que já confiou, que já durante esse tempo todo aí já teve, né, contato conosco nos eventos. Agradecer, acho que especial as nossas famílias, né, que estão sempre juntos conosco.
dando apoio, entendendo as nossas vidas loucas e ausências Isso aí. de festas e E momentos de nos apoiando, família. seja com um café, um biscoito, um apoio, uma carona. É isso aí. Acho que isso é importante também. E agradecer Assistir nós, a na live, verdade, né? isso aí também, agradecer a Fran por Isso aí. essa parceria nossa, e que a gente, acima de tudo, a gente é amiga, comadre, né? A gente se Aline, minha ajuda. dica de casamento. Então é muito Ainda bom. não sou dela porque ela não casou, né? Rio Léo, fica a dica. Mas enfim, tudo certo, né? Então a gente também agradecer assim na verdade, hoje na live a gente teve clientes nossos que já fizeram evento com nós, clientes que vão fazer, fornecedores, parceiros, isso eu acho que é legal. Colegas de profissão. Colegas de profissão, então é muito bom pra gente ver esse carinho de vocês aí. Estão respondendo, a gente tá acompanhando também no chat aqui, muito bom, a gente fica muito feliz. Muito obrigada pela presença, né, virtual aqui na live. Vai ficar salvo no nosso IGTV. Então, né, se puderem divulgar aí para nós também um pouquinho dessa nossa história, e essas somos nós, assim, Isso desse aí. jeitinho, e a nossa ideia é manter assim, né? Verdade. Claro, crescer como Celebre, aumentar o número de projetos, mas do nosso jeito, com o pé no chão, Isso com aí. respeito às pessoas, que é o principal para nós. Gente, obrigada aí por Obrigada. estarem aí com a gente e nos acompanhem, que tem muita novidade por aí. Isso aí, um beijo. Beijo. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.